Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos já na reta final desse mês de outubro, o mês dedicado às missões. E um mês extraordinário pelo nosso Papa: batizados e enviados. Então, pelo batismo, todos nós nos tornamos missionários, ou seja, anunciadores de Jesus Cristo. E o anúncio principal deve ser através da nossa vida, através do nosso testemunho, vivendo conforme nos pede a Santa Madre Igreja, obedecendo os mandamentos e vivendo conforme a palavra. Hoje a igreja nos faz a coleta missionária. Levamos os envelopes para trazermos a nossa oferta para as missões. Independente de quem esqueceu ou não, toda a oferta hoje será destinado para as missões. Então, que a gente possa ser generosos, para que realmente possamos dar a nossa contribuição. Muitas vezes nos omitimos em nossa vida da missão. E a liturgia desse domingo é muito forte para nós. Nos fala de uma coisa que é importante na vida de qualquer pessoa, principalmente de nós que nos dizemos que somos cristãos. É a oração. A oração é aquela conversa íntima com Deus, o momento de encontro. Então temos que cultivar isso
dentro das nossas famílias. Muitas vezes não rezamos, muitas vezes dizemos, eu não tenho tempo. Então inventamos desculpas, mas de fato não paramos para conversar com Deus. Isso reflete nas nossas famílias. Hoje realmente a igreja doméstica sofre muito com a educação dessa nova geração. Muitas vezes as crianças vêm para a catequese e não sabem rezar. As orações mínimas, você percebe, muitas vezes no Pai Nosso a criança fica de boca fechada, não está rezando. E é muito perigoso isso. Mas, pelo outro lado, se a gente observa, as crianças pequenininhas, nem sabem falar ainda, mas já estão com o celular de última geração. Isso é muito interessante. E a minha sobrinha veio visitar a minha mãe lá em casa, e ela tem um menino, acho que é 4, 5 meses. Mas o menino já fica vidrado no celular, ele não sei rezar, mas o celular, o menino está lá, ele fica parado assim, realmente concentrado, e para rezar, não reza. É a mudança de valores. Eu fiquei muito feliz ontem, que realmente, eu estava triste com essa realidade, mas quando eu estava na confissão, eu comecei a conversar antes da confissão, e falando, algumas crianças disseram, olha, eu não tenho celular, meu pai só me dá nas férias. Eu achei, graças a Deus, fiquei feliz realmente. Tem uns pais que realmente sabem ainda do valor que é a conversa, que é o momento. A oração é muito importante. É um momento de intimidade. Jesus, o que é que ele fazia quando tinha que tomar uma decisão? Ele saía do meio dos outros e subia ao monte, se afastava para fazer oração. Por que é que Jesus fez isso? Ele é Deus, mas ele fez isso para nos ensinar. Hoje, a primeira leitura, a gente observa que o povo de Israel está ameaçado. E o que é que Moisés fala para Josué? Olha, escolhe alguns homens, vai combater, e amanhã eu estarei de pé no alto desta colina, com a vara de Deus na mão. E Josué obedeceu, e o combate começou. Então, diz que quando ele subiu na coluna e ficava de mão erguida, seu povo estava pensando, quando descia a mão, começava a perder. E nisso tiveram que sentar ele e segurar a mão dele para garantir a batalha. Não é que o Deus é um Deus da chacina, mas para dizer, o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos acompanha, é aquele Deus que tirou o povo da escravidão e disse, eu vou te levar para uma terra promessa que fez a Abraão, uma terra onde emana leite e mel. E ele estava conduzindo aquele povo para dizer, Deus está presente sempre na nossa vida. Nós é que muitas vezes não paramos para enxergar essa presença. A segunda leitura também é muito forte. O autor sagrado diz, permanece firme naquele que aprendesse e aceitaste como verdade. Tu sabes de que aprendeste, desde a infância, conhece as sagradas escrituras. Então veja que a criança tem que aprender já desde criança. A gente sabe que em tempo passado era difícil. Na minha infância mesmo eu não tive acesso à Bíblia. Mas hoje, se a gente observar, as editoras têm investido em vários tipos de didática para a criança atrativa. Realmente é uma maneira de já começar ensinando desde criança.
ensinar a rezar rezando. Não é simplesmente falar, mas através da experiência dos pais da oração, os filhos aprendem também. Por isso que tem que trazer a criança desde cedo para a igreja. Ah não, eles ficam correndo, ficam atrapalhando, vamos levar quando eles crescerem. Não, quando crescerem eles não querem mais vir. Tem que trazer já desde criança e aprender a educar. Olha meu filho, esse é o momento de escutar Deus, prestar atenção na palavra. Então os pais que devem catequizar os filhos como se comportar na igreja. Cada ambiente a gente se comporta de maneira diferente, não é verdade? Se a gente vai para a praia, ninguém vai todo empacotado, vestido, é verdade? Vai de acordo com aquela necessidade. A gente vai para uma festa, para uma balada, então tem a roupa da balada. Antigamente tinha coisa muito bonita, que era a roupa da missa. Na pobreza que tinha, mas o pobre, lá no seu fim do mundo, onde o diabo pegou as botas, eu morava no lugar, por aqui, escondido. Mas se você observar, as pessoas tinham aquela roupa sagrada de ir para a missa. Era uma veste decente, realmente era dia de festa, o dia de estar na Eucaristia. E assim deve ser essa perseverança. Deve ensinar desde criança. Então, o autor sagrado nos chama hoje para nos colocarmos diante de Deus e de Cristo, uma vez que Ele se manifestou para a nossa salvação. E diante da oração, não podemos fraquejar. Às vezes dá um desânimo, às vezes dá preguiça, às vezes dá vontade de desistir. Mas temos que levantar a cabeça e permanecer firmes. Jesus hoje, no caminho a Jerusalém, ele conta essa parábola aos discípulos, para mostrar a necessidade de rezar sempre. E ele conta o caso desse juiz, que está acima da lei, que faz a lei. Se a gente observa hoje no Brasil, as nossas leis realmente não é feito para servir, mas para ser servido, não é verdade? Não está tão diferente não. Mas aquela pobre viúva, quer dizer, aquela desamparada, aquela que não tinha vez, aquela que não tinha voz, procurou o juiz para fazer justiça. Mas o juiz não deu ouvido. Mas a mulher continuou atazanando o juiz, todo dia perseverando, até o ponto que ele diz: mas eu não temo homem algum, eu não temo nem a Deus, mas essa mulher um dia vai me agredir, eu vou fazer justiça para ela me deixar em paz. Então, para dizer que realmente temos que ser perseverantes e jamais desistir, mas sempre ter cuidado na nossa oração. Muitas vezes a gente quer colocar fardos em Deus. Tem muita gente que, oh Deus, ajude-me a passar no concurso. É louvável pedir a Deus a proteção e ajuda, mas se eu não ralar, se eu não estudar, como é que eu vou querer passar, não é verdade? Eu quero comprar uma casa, o sonho da minha casa, o sonho de férias, mas eu não quero trabalhar, e aí? Então fica pedindo a Deus, mas não faz a sua parte. O nosso Deus é um Deus generoso para conosco. Então a oração é muito importante, a gente tem que ser perseverante. E esse Deus que derrama muitas bênçãos sobre nós. Hoje, no terceiro domingo, a equipe de animação é a equipe do dízimo. O dízimo nos faz uma identidade com a comunidade. É o sinal também de pertença. Então muitas vezes eu digo: a igreja é rica, a igreja não precisa da minha devolução. Não é assim. A igreja é cada um de nós. Aqui é apenas o prédio, mas igreja é o povo de Deus, corpo místico de Cristo, cada um de nós. E o nosso quinto mandamento nos diz: devolver o dízimo conforme a necessidade da igreja. Então realmente
a gente tem que parar e ver onde é que eu estou sendo generoso com Deus. Como é que eu estou vivendo a minha fé? Se a gente parar para pensar nos últimos domingos, temos refletido sobre a fé. E Jesus é bem retórico nesse texto. Será? Ele diz, eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Que Deus nos ajude a sermos fiéis, perseverantes na oração e vivermos com fidelidade a nossa fé e aprendendo a viver a dimensão da missão, porque todos nós batizados somos chamados e enviados para sermos anunciadores de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.